Olá, senhores. Hoje eu vou passar para vocês, em continuação nossas aulas de traçado e caldeiraria, eu vou passar para vocês um pequeno projeto de uma coifa, né? Eu acho que em relação às outras peças, essa aqui seria de geometria um pouco mais simples, né? Detalhe, tem dois tipos de coifas aí, né? Tem a coifa que a gente é acostumado a olhar aí no comércio, que é basicamente aquela coifa, né? Para quem não conhece, né? É muito qualquer barzinho, lanchonete, mercado que você vai e às vezes você é acostumado a ver esse tipo de geometria aqui. Detalhe, ah, geralmente na indústria, quando se fabrica uma peça pesada, né, na indústria pesada, você não tem o recurso de colocar uma estrutura metálica dentro. Geralmente as coifas comerciais, geralmente eles fazem uma estrutura metálica, né, dentro ali, ó, do tamanho das medidas que querem, depois simplesmente só encosta as chapas, faz o rebite e beleza, está feito uma coifa. Agora na indústria, conforme a aplicação, isso é um pouco mais complexo. Porque às vezes a coifa pode ter apenas, unicamente a sua própria estrutura. Você não pode ter um reforço, estrutura metálica dentro. Apenas as chapas por si só devem representar toda a geometria, da peça, né? Então, ou seja, somente as chapas cortadas corretamente, encostadas uma na outra, devem formar a coifa com a geometria correta. Tranquilo? Tá. Então, para começar esse projeto, vamos precisar de duas coisas básicas, né? Além de todas as medidas necessárias, né? A sua vista superior, né? Que é essa vista aqui, né? Que é essa vista aqui que está aparecendo agora. E sua vista frontal, que seria essa aqui, né? Com as medidas que a gente precisa, nesse caso, nessa vista superior e frontal, nós conseguimos as projeções básicas para encontrar os cortes corretos de todas as chapas de aço. Tranquilo? Bom, então vamos direto lá ao traçado. Tá, primeira parte. Deixar aqui. Ok. Tá, o primeiro passo, né? Vocês como bons caldeireiros, né? No traçado, vocês vão precisar fazer o primeiro traçado dela, a primeira projeção da vista superior, né? E aqui em cima, opa, a vista frontal da peça. Então, embaixo, vista superior, em cima, vista frontal, tranquilo? Vamos adotar umas medidas aqui para ficar mais fácil, né? Vamos considerar aqui, opa, deixar a peça aqui, joia. Primeiro vamos fazer a representação gráfica dessa peça aqui na folha de papel com as medidas que a gente está precisando, né? Vamos adotar aqui essa peça que a gente vai projetar. Eu vou fazer aqui a folha na vertical, né? Vamos adotar que o tamanho dela seja 100, né? Eu vou deixar aqui bem alinhado com a folha, um pouco mais para cima, aqui. A distância dela, né? A largura dela vai ser 100, né? O comprimento que eu vou adotar 60, né? Isso, lógico, vai depender de cada caso, de cada projeto que vocês forem fazer. Sempre cuidado para fechar sempre 90 graus. Se isso aqui não bater 90 graus, vai dar erro a peça. Eu sempre me baseio pelas laterais da folha, né? Ou, no caso de vocês, a chapa de aço, né? Caso estiverem trabalhando com chapa de aço, né? 60. Ver se está exatamente 90 graus. Opa, ok. Vamos ver se aqui está fechando 100. Tá, legal. Tá, tranquilo. Agora, vamos adotar valores para essa parte superior aqui, né? Que é a base, a parte superior da nossa coifa, né? Que é onde ela termina. Vamos adotar aqui um tamanho de 30, né? Essa largura desse ponto aqui até aqui vai dar 30. E desse ponto aqui até aqui, vamos adotar como desce 15. Como desce 20. Então, 20 e 30, né? Nós já fizemos as projeções aqui, né? Onde aqui está dando 100. Opa, onde esses dois pontos aqui está dando a distância de 100, eu vou fazer meu fraco aqui a marcação, né? E essa distância daqui até aqui, né, tá dando 60. Tranquilo? Tá. Então, para nós encontrar, para a gente poder fazer esse retângulo aqui da nossa vista superior, vamos fazer uma linha de centro aqui para ficar mais simples. Aqui, 50.
50. Como é uma linha de centro, vou fazer um traço ponto aqui, né? Como não é uma linha definitiva da peça, é apenas a linha de centro, né? Pelo desenho técnico, a gente sabe que é traço ponto. Ou alguns livros faz traçado longo, traçado curto, mas para nós aqui nesse momento não é interessante. Tá, vamos lá, 20 e 30, né? Então vamos deixar exatamente aqui alinhado, né? Com essa base aqui superior vai dar 30, então vou alinhar aqui no 15, né? 15, marcar no 30 aqui, 30 milímetros, aqui 0, tranquilo. Aqui embaixo também, para ficar uma peça bem alinhada. Aqui e aqui, joia. Agora alinhando para esses dois pontos, as duas marcações que eu fiz. Então eu vou descer 20 para cá, né? Opa. 20. E aqui também 20. Joia. Até aqui eu acho que não tem nenhum segredo, né? O que nós estamos fazendo, né? Então, ou seja, fizemos as projeções da peça. Legal. Agora vamos fazer um seguinte traçado. Desse ponto aqui até aqui e dessa outra extremidade até aqui também, né? Que, como vocês observam aqui no próprio desenho, na própria peça tridimensional já, que são a ligação, são os primeiros cortes que a chapa tem, né? Onde a chapa vai ser emendada, né? Então, que é simples de fazer. Sempre com bastante cuidado para pegar sempre em cima do ponto. Nunca peguem cuidado para a linha nunca fugir do ponto. Quanto mais vocês errarem aqui, mais vocês vão levar esse erro para frente. Então, bastante cuidado nisso. Tá. A primeira parte já está projetada. Essa parte está simples, está tranquilo. Agora, a próxima etapa, né? Agora que nós já temos isso aqui, lógico, meu desenho aqui, essa peça que eu fiz está em outras dimensões, então não cabe exatamente em cima, né? Tá. Agora que nós já temos a parte superior traçada, agora nós vamos fazer o tombamento dela, né? E fazer o tombamento dela aqui e fazer a vista lateral, ou melhor, a vista frontal da nossa peça, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar só uma margem antes de nós fazer essa próxima vista. Opa, deixar aqui. Vou baixar um pouco aqui o desenho, né? Esse aqui mais para cima, né? Então, antes de nós fazer essa vista aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma margem aqui, um espaço para corresponder a esse tombamento. Eu vou adotar aqui, né, para o meu desenho aqui, como nós estamos usando folha de papel, vou dar um afastamento de 30 aqui, mais ou menos. 30. Aí, no caso, vocês que vão estar trabalhando com a folha de papel de vocês ou com uma chapa de aço, então fica ao critério de vocês escolher qual é o afastamento de uma das duas peças. Bom, vamos continuar aqui. Bom, como a gente sabe que isso aqui ainda é 100, né, já se assim essa vista é 100, quando eu faço o tombamento dela, se permanece 100, óbvio, né? Vamos fazer a ligação aqui. 100, tranquilo. Bom, agora sim. Nesse tipo de traçado, nesse tipo de chapa, de coifa, nós estamos adotando uma pequena aba, né? É bem comum em toda coifa ter uma aba, seja tanto para instalação elétrica quanto para reforço da estrutura, né? Que às vezes em indústrias, algumas coifas que são feitas industriais, sem essa chapa aqui de reforço, às vezes a chapa grande, né? Quando você vê tamanhos, escalas maiores, você vê que a peça, ao invés de ficar uma linha reta, ela acaba ficando toda abaulada, né? Principalmente quando solda, né? Depois que a pessoa vai derretendo o eletrodo, ocorre muito empenamento, né? Enfim, depende do soldador também, ou das características do local que está trabalhando e do material em si. Mas essa aba aqui, geralmente, é sempre no intuito de reforço. E, enfim, aí nas lojas aí que a gente vê por aí, essas coifazinhas pequenas aí, comerciais, é mais por estética também. Bom, então aqui... vamos adotar essa espessura aqui de 20, deixa eu ver, vamos adotar 20 milímetros aqui, né? Aqui com certeza, nessa peça que nós estamos traçando aqui, está dando um pouco mais de 10, mas vamos adotar 20 aqui. Então,
Vamos fazer uma altura de 20 aqui. 20 aqui e 20 aqui também. Sem pressa. Aí, vamos ver se aqui tá ok. 20, 20, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Aqui tá legal. Essa linha passou um pouco. Joia. Legal, então essa aqui vai ser a nossa base, uma base mais reforçada de 20. Tá, agora vamos adotar que a altura dessa peça aqui, né, lá na fábrica, na indústria, lá na máquina que vocês estão construindo, na máquina de papel ou não sei qual área que estão trabalhando, que essa altura da base até a parte superior, vamos adotar que dê 70 de altura. Essa peça que estou fazendo aqui, essa peça aqui que eu já tenho cortada, ela é menor, claro. Mas para ficar mais interessante o nosso projeto, vamos adotar com 70 milímetros de altura. Tranquilo? Então, se baseando pela nossa linha de centro aqui, vamos fazer uma linha de 70. Opa, 70 aqui da parte de baixo, né? É exatamente isso aqui. Vou fazer traçado ponto, porque é uma linha de centro, né? Isso aí eu acho que já devem ter visto no desenho técnico. Tá. Agora aqui a parte de cima. Opa, trazendo a peça aqui. Como a gente adotou que aqui é 30, né? Essa base é 30. Se assim é 30, se eu olhando essa vista superior, aqui é 30. Se eu fizer o tombamento, também vai ser 30. Então, aqui em cima a mesma coisa. Né? Podemos tanto medir 30 aqui, 15 para cada lado, né? 15 para cada lado, quanto podemos puxar a linha de centro daqui para cima, né? Eu vou fazer uma marcação aqui para ficar bem certinho. 3 e 1 e 0. Ver se ela está exatamente mais próximo do esquadro da paralela com essa linha possível, né? Eu aqui, nesse traçado, como a gente está fazendo em folha de papel e uma peça pequena, a gente está indo meio no, digamos, meio na intuitivamente, né? Mais ou menos no esquadro, meio no olho. Mas claro, se você estiver trabalhando com uma chapa de aço, você tem que conferir muito bem se esse traçado está correto, né? Mas aqui, peças pequenas, a gente não precisa dar tanta atenção a todos esses detalhes. Tranquilo. Agora, né? Agora, a ligação entre esses pontos. Eu acho que até esse momento aqui não tem muito segredo, muita tecnologia aí nessa parte de traçado. Não fazer a projeção das duas vistas. Projetou as duas vistas, tá fácil, né? Seguinte, vamos adotar que também, né? Vamos adotar que aqui em cima, né, essa coifa ela tem uma chaminé, uma saída, um duto de um determinado duto para determinada função, né? Aqui vamos adotar que, se aqui está dando 15, vamos adotar um diâmetro de 10, né? Então vou fazer só uma marcação aqui. Não, vou fazer aqui no compasso mesmo. Ok. Tá. Aqui vamos colocar só para deixar, só para deixar cotado. Só para deixar cotado aqui corretamente.
Tá. Aqui nós estamos adotando a altura de 20, né? E aqui tá dando 50 altura. Vamos fazer dentro das normas o desenho técnico aqui. Tá. O total é 70, né? Claro. Mas, né, daqui pra cima é 50. Bom, povo, o desenho técnico, vamos ser sinceros, não tem tecnologia alguma, não tem segredo algum. Agora que começa a vir a mágica, né? Digamos assim, agora que começa a vir os traçados ali que estão um pouco mais escondidos no nosso desenho. Tranquilo? Povo, então é o seguinte, vou arredar aqui. Agora nós vamos se basear todo o traçado da nossa peça a partir desse ponto aqui, ó, né? Então, vamos adotar esse ponto aqui. A partir desse ponto nós vamos conseguir as medidas de todas as peças, né? Como fazer isso? Primeiro, né? Agora que eu já tenho a minha peça toda traçada, bonitinha, eu vou traçar uma linha bem paralela aqui, paralela a essas linhas aqui, né? Cuidado para a linha não ficar assim nem assim. Mais traçado, deixa eu ver aqui, tá paralelo, embaixo também. Eu vou puxar uma linha aqui, seguindo essa. Tranquilo? Lógico. Agora com o compasso, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um traçado entre esse ponto e esse ponto aqui, né? Exatamente que compasso, pega com cuidado, exatamente em cima dos dois pontos, nem mais nem menos, senão a peça de vocês vai dar a geometria errada, né? Faz uma projeção para cá, né? Tranquilo? O que vai ser? Essa linha daqui para cá, que eu pego o compasso, vou fazer com a régua para ficar mais bonitinho. Essa aqui vai ser minha linha, vamos dar nome a elas, vou chamar essa aqui minha linha de linha A. Vou fazer em maiúsculo. Vai ser a minha linha A, meu traçado A, né? Joia? Tá. O meu traçado B, né? Opa. Aqui. Até fazer uma seta. Não, deixa assim. Essa aqui é o meu traçado A, minha distância A. A minha distância B vai ser daqui até aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar com essa distância aqui, pegando exatamente em cima dos pontos. Todo cuidado. Daqui até aqui, eu vou ter minha distância B, né? Vou chamar isso aqui de B. Tranquilo? E, né, ó, então aqui eu já tenho uma distância aqui e uma distância aqui, né? E agora eu vou fazer minha distância C, né, que vai ser a distância desse ponto aqui até essa minha ponta de origem, que é a minha base de todo o desenho, né? Vou chamar esse traçado aqui de C. Legal. Tá. Com o compasso, a mesma coisa, pega a distância entre esses dois pontos com bastante cuidado, bastante precisão, né, para não dar erro. Pronto. Então veja o que aconteceu aqui, senhores. Nós temos a distância entre esse ponto e esse é a distância A distância entre esse ponto e esse é a distância B, e a distância entre esse ponto e esse aqui é a minha distância C, né? Então, com esse ponto aqui, ó, tendo esse ponto, essa distância, essa e essa, nós conseguimos encontrar todo o traçado da peça. Tranquilo? O que acontece? Essa peça, intuitivamente, algumas pessoas assim costumam imaginar que esse traçado aqui, se eu simplesmente medir ele com a régua, né? Se eu simplesmente medir ele com a régua aqui, é o meu traçado definitivo, né? Aqui na peça. Mas não, que quando você vai contabilizar uma peça dessa, quando você vai encontrar esse traçado aqui, quando você tenta planificar ele, você tem que saber o comprimento dele, quanto que ele está indo para cima, né?
quanto, né, quanto que ele está se deslocando aqui para cima, quanto que ele está se deslocando pro lado, né, para ter essa relação desses dois pontos, quanto que vai para cima, quanto que vai pro lado e quanto que vai para baixo também, né, já que essa peça aqui, ó, esse ponto aqui não está no mesmo plano que esse. Então, se encontrar, então simplesmente fazer essa medida aqui da régua, apesar de não estar desenhando a mesma peça, essa medida que a gente encontra planificada aqui não é a mesma que esse comprimento aqui, né? Porque isso aqui está planificado. Medindo daqui, aqui é uma medida. Medindo assim é outra medida. A medida real, né? Essa aqui é a medida projetada. Essa aqui é a medida real, né? E para nós encontrar a medida real, nós vamos usar esse traçado aqui. Legal? Tá. Agora o seguinte. Vamos traçar uma linha, né? Vamos pegar essas linhas aqui da base da nossa coifa e prolongar ela mais um pouco para frente. Aqui. Em cima vou fazer a mesma coisa também. Sempre cuidado para as linhas ficar paralelas, para não dar nenhuma falha. Tranquilo? Agora o que eu vou fazer aqui vai ser pegar essas linhas, essas distâncias que nós projetamos aqui desse ponto da origem, nós vamos projetar todos esses pontos aqui para cima, né? Esse aqui é a projeção A, projeção B e projeção C. A mesma coisa, sempre cuidando para ficar paralela, sempre cuidando para a peça ficar bem paralela, para não dar falha, né? Pego esse ponto aqui, vejo se a linha vai ficar bem paralela aqui. Tá. Eu vou traçar até a linha de cima ali. Aqui, ok. E aqui a mesma coisa. Joia. Então, repetindo, distância A, distância B e distância C, né? Projetei todas elas para a mesma linha, então eu tenho a distância A aqui, distância B, né? Distância A, distância B, opa, e distância C. Tranquilo? O que acontece? A distância desse ponto até esse é essa aqui, a distância entre esse ponto e esse aqui é essa mesma distância, e essa distância aqui é exatamente essa mesma distância. Então eu projetei todas elas para cá, né? Agora o que eu vou fazer? Lembrando que esse ponto aqui, projetado na vista superior aqui, ou melhor, vista superior, a vista frontal dela, seria esse ponto aqui, né? Vou até puxar com uma régua aqui. Fazer um tracejado, já que não é uma linha principal. Né? Essa aqui, esse mesmo ponto, tranquilo. Agora, nós vamos encontrar, vou repetir aqui em cima de novo, traçado A, B e C. Tranquilo? Agora, desse ponto aqui, eu vou simplesmente traçar as minhas linhas definitivas, as linhas que irão dar origem à minha peça, ao meu traçado na chapa, né? Traçado A, né? Pegada aqui em cima até o ponto B, ok? Ponto B. E daqui até o meu ponto C, né? Olha só, então, vou escrever mais uma vez aqui, A, o B e o C. Essas medidas aqui, que são as medidas reais da coifa, né? Essa peça aqui, tipo, vamos olhar aqui, vamos olhar a vista superior. Essa medida aqui não corresponde a essa medida, apesar da peça estar toda na mesma medida, mas essa medida aqui, essa linha aqui é a tua medida projetada, não a tua medida real. Se eu tombá-la aqui, né, eu estou vendo essa medida aqui, né, ou melhor, essa aqui, vamos pegar essa aqui que é a mesma coisa. Ela não é a medida real que está aqui, é a medida projetada, né? Seria a mesma coisa que você olhar
Vamos imaginar assim de fato. É a mesma coisa que você olhar uma caneta. Se você olhar ela totalmente no plano, você consegue saber qual é o comprimento dela. Mas se olhar ela de ponta, você não sabe dizer qual é o comprimento dela, né? Através de uma imagem. Você não está olhando a vista lateral dela total, né? E aqui é a mesma coisa, como ela está em 3 dimensões, né? Você tem que encontrar a vista real dela. Bom, agora, senhores, com essas 3 medidas aqui, com a medida A, B e C, depois de todo esse traçado, nós conseguimos fazer uma chapa inteira. Então, agora que eu já tenho esse traçado aqui, eu vou pegar uma chapa de aço, né, conforme a necessidade de vocês aí, né, eu vou deixar isso aqui para cima. O que eu vou fazer? Aqui, como a nossa peça como ela tem 100 de largura e 60, né, na sua profundidade da peça, então nós vamos começar primeiro traçando a parte, digamos, essa base da coifa, que é a parte mais simples de todas, né? Então, vamos fazer uma linha de 60, uma linha de 100 e outra linha de 60. Nós vamos fazer isso todo junto, né, já que a peça vai ser dobrada. Então, aqui vai dar 60 mais 60, né, 120 mais 100, 220. Então, vou fazer um traçado aqui. 220. Vou deixar bem paralela a folha aqui para não ter desperdício de chapa, né? Que na indústria você não pode ter desperdício de chapa. É muito comum no começo, assim, algumas pessoas quando vão fazer o traçado, pelo menos na indústria, né? Às vezes a pessoa não aproveita toda a chapa, ela faz a projeção aqui no meio, acaba recortando toda a chapa e perde toda a chapa, né? Na indústria, como a chapa é cara, você tem que aproveitar ao máximo ela, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouco mais na parte inferior. Bom, aqui como é 60, 100, 60, vai dar 220, né? Então, 220 aqui. Joia. Vamos marcar 60 aqui, tá? Fazer um traço aqui. 60, 100. 100 aqui tem que dar 60 também, obrigatoriamente. Fechou. Lembrando, a nossa base que ela dá de altura 20, né? Então, vamos pegar aqui, pegar minha chapa de aço aqui. Fazer 20 de altura aqui, tranquilo. Aqui 20 também. Bom, aqui vai dar... Bom, aqui também eu já vou emendar reto com a parte de cima. Meu grafite está acabando. Joia. Né? O que é essa peça que nós fizemos? Que é o traçado mais simples de todos. É a parte superior e as laterais da nossa coifa, né? Agora que a gente vai usar todo o traçado que a gente está precisando, né? Seguinte, vamos ver se aqui fica legal na câmera. Vou colocar aqui nossa chapa de aço. Que aqui não é chapa de aço, é um papel, mas... Opa, aqui tá legal. Tá, aqui. Joia. Agora o que acontece? Para melhorar um pouco. Vamos dar mais espaço aqui, deixar a coifa aqui em cima. É isso aí. Tá, o que acontece? Agora vamos iniciar por esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui e por esse ponto aqui. Só por esses dois detalhes aqui a gente já consegue fazer todo o traçado, né? Todas essas linhas superiores da nossa chapa somente por essa base aqui. Tá, vamos tomar primeiro então, não, vamos pegar aqui pelas laterais que vai ser mais fácil. Vamos tomar aqui por esses pontos laterais. Daqui, desses pontos laterais aqui, que vai sair o nosso traçado A,
né? Então, ou seja, ó, esse canto aqui, os senhores concordam que esse canto aqui é a parte, né, é exatamente esse ponto aqui, né? Então, ou seja, ó, esse ponto aqui é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui corresponde a esse ponto, tranquilo? Então, esse ponto é esse e esse ponto é esse. Então, vamos lá. Tá, eu vou pegar o meu traçado A, que é esse aqui, né? Eu pego exatamente a altura do compasso, comprimento do compasso, exatamente no ponto, que basicamente é esse nosso ponto de origem, que a gente fez o traçado de toda a peça, né? Por isso a importância de fazer ela correta. Ó, vou fazer um traçado aqui, ver se a linha passa por cima, legal. Essa abertura do compasso que eu vou usar aqui, né? O que que eu vou fazer? Vou pegar exatamente aqui no ponto que nos interessa e vou fazer uma curva aqui nesse ponto. Joia. Com essa mesma abertura, no outro lado, a mesma coisa. Escolho o ponto de origem. Tranquilo. Agora, a linha B, né? Pego na parte superior ela, aqui. Ok? Com essa abertura, eu vou fazer o seguinte. Pego exatamente nesse ponto aqui, com bastante cuidado, e vou fazer esse traçado aqui. Né? Ok, com essa mesma abertura, vou fazer nesse outro ponto a mesma coisa. Fixo bem ali a origem, né, para não dar erro. Tranquilo? Então nós temos o traçado A. Então eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Temos o traçado A. A. Esse aqui é o A. Esse aqui é o B. Não, marcar aqui. Esse aqui é o B, né? E agora nós vamos pegar a medida C, né? Mesma coisa. Pega exatamente na origem, com cuidado. Exatamente em cima do ponto ali. Né? Opa, legal. Fazer um traçado aqui, ver se está passando em cima. Legal, está passando. Com essa mesma abertura, eu faço a projeção baseada nesse ponto aqui, ó, nesses dois pontos internos. A mesma coisa. Eu venho aqui. Detalhe, eu simplesmente faço um cruzamento no ponto na circunferência B. Aqui, né? E aqui. Vou fazer um traçado maior aqui, né? Já que estamos fazendo um traçado, vamos fazer um pouco mais prolongado ele, né? Bem, agora que a gente já tem todo o nosso traçado feito, ou melhor, pelo menos os do compasso, né? Então o que eu vou fazer? Percebam que esse ponto aqui é o cruzamento entre os arcos A e B, eles estão exatamente na mesma altura. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente alinhar a minha régua entre esses dois pontos, aqui e aqui, né? Se você fez o traçado correto, você percebe que a régua vai estar exatamente paralela com essa linha de baixo. Esse caso, o traçado de vocês deu um pouco torto, sinal que vocês erraram alguma coisa aqui ou nesse traçado aqui, né? Então isso aqui já é digamos, uma certificação que vocês estão fazendo que o trabalho de vocês, por enquanto, está correto, né? Então eu vou puxar um traçado, uma linha para cá, né? E uma linha para cá. Legal? Aqui em cima, a mesma coisa. Entre esses arcos, opa, até eu colocar a letra C aqui. Deixa eu ver se aqui é o traçado C. Traçado C e o traçado C, né? E aqui o traçado B e o B. Então vejam só, que essas linhas, aqui o cruzamento delas também deve estar alinhado com a base. Se não der alinhamento com a base, alguma coisa errada no projeto você está, né? Ok, opa. Deixa eu ver se é isso aí.
tranquilo. Tracei as linhas aqui, tracei a linha aqui. Agora vem o seguinte. Se eu puxar, agora eu vou puxar uma linha desse ponto aqui até a origem. Desse ponto aqui também até a base. Ok. Desse ponto aqui até a intersecção entre as linhas A e B, né? A e B. Entre esse ponto e a intersecção entre as linhas A e B também. Opa, tá começando a aparecer uma geometria interessante para nós aí, né? O que acontece? Aqui nós vamos simplesmente só fazer uma extensão dessa linha até a parte de cima. Posiciono aqui, faço uma linha bem paralela, bem perpendicular a essa, bem paralela a essa, seguindo aqui, né? Ok. Aqui em cima também. Joia. Legal, povo. Agora nosso desenho, se a gente não errou nada, se a gente não errou nada desse desenho, nós estamos começando a chegar numa geometria que a gente deseja. Lógico, como essa peça aqui, eu resolvi fazer ela um pouco maior do que essa que eu tenho, então você vê que aqui essa base está um pouco maior que essa. Claro, detalhe, povo, detalhe importantíssimo. Essa projeção aqui não corresponde exatamente a essa vista aqui, mas sim a essa projeção aqui. Opa, deixa eu tentar inclinar um pouco a coifa, né? Opa. Ó, lembrando que essa peça aqui é a peça planificada. Por que que a gente está fazendo todo esse traçado aqui? Porque essa aqui é a peça quando ela está planificada, quando ela está exatamente paralela ao teu ponto de visão, ela está perpendicular, melhor dizendo. Agora, essa vista aqui que nós estamos olhando, ela não está frontal, essa face aqui ela não está frontal à sua visão. Assim ela está frontal, nessa posição aqui não, tranquilo? Então é por isso que num traçado na indústria, quando você vai fazer uma coifa, uma máquina grande, uma máquina pesada, né? Para você fazer uma estrutura ali que se feche perfeitamente sem uma estrutura metálica interna, esse aqui é o método mais preciso que tem, tranquilo? Então vamos continuar. Bom, o nosso traçado aqui está pronto. A única coisa que está faltando é essa parte de cima aqui, né? Que é como se fosse digamos, a parte que fecha a parte superior aqui. Mas isso aí é simples de fazer, né? A gente sabe que... Opa! A gente sabe que esse aqui é uma peça que dá 20, né? 20 por 30, né? A distância. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Essa peça aqui basicamente só vai pegar ela daqui e projetá-la aqui, né? Então, como aqui já está dando 30 a união dos dois pontos, né? 30 aqui. E então a gente só vai levantar 20 para cima. Ver se está paralelo, né? Eu acho que é a regra fundamental. Joia. Aqui eu vou fazer o seguinte, como eu quero encontrar esse traçado aqui, esse círculo no meio, aqui eu vou fazer um traçado entre esse ponto, segmento aqui. Fazer um traço ponto, né, que até para não ficar muito poluído o desenho, já está com bastante traçados. Aqui e aqui. Joia. Como nossa peça aqui ela tem um diâmetro pequeno, então vamos só pegar os dois pontos dela aqui entre o centro e o raio do círculo, né? Vamos pegar a distância do raio e só fazer o traçado aqui. Joia. Bom, povo, senhores, o traçado seria isso. Agora, se vocês não erraram nada dessa projeção,
né? Então a gente simplesmente vai recortar em todos esses cantos aqui, e no dobrar a peça ela deve dar exatamente a inclinação correta, né? Se eu cortar essa peça agora, ela deve dar exatamente a altura. Opa, deixa eu alinhar aqui no desenho, no vídeo. Ok. Quando essa peça é recortada e inclinada todas as suas faces, ela deve dar exatamente as características que tem aqui geométricas, inclusive a altura, né? Vocês percebam que, né, se eu deixar essas duas peças aqui, essa peça quanto essa, eu vou até deixar alinhada elas aqui pela base, né? Eu vou alinhar um pouco mais. Vocês percebam que essa altura aqui tá mais alto aqui do que essa vista. Eu vou até fazer uma dobra aqui na peça. Ó, vocês percebam que... Opa, vou fazer um alinhamento aqui. Percebam que... Vou dobrar aqui em cima da linha, fica mais fácil. Ó, percebam que a vista, apesar de que em cima tá batendo, vocês notem que essa face superior aqui está muito mais alta do que nosso desenho original, né? E isso é pelo fato que eu já expliquei que ela está planificada, né? Quando ela for inclinada, ela deve obrigatoriamente dar exatamente essa altura aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Agora que a gente já tem a peça feita, aí. Agora eu vou pegar a minha lixadeirinha, meu disco de corte, né? E cortar a nossa chapa aí de aço inox. Tá. Detalhe, povo, aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver. Não, aqui eu vou fazer, não, só vou cortar reto. Tem casos, né, conforme a indústria, o local que vocês vão trabalhar, tem pessoas que acabam deixando alguma determinada... tem profissionais aí, né, que optam por deixar algumas abas, né, aqui nessas extremidades, nesses pontos aqui também, né. Por que que eles fazem isso? Aqui também eles acabam colocando, aí depende de cada aplicação, de cada uso, ou até mesmo da forma, do método que a pessoa, que o profissional gosta de trabalhar, né? Eu aqui vou fazer um corte reto, porque simplesmente corte reto, porque é uma peça pequena. Mas cada local, cada profissional aí tem uma forma diferente de trabalhar. Aí fica a critério do que vocês têm na indústria, como que vocês vão fazer isso na indústria, né? Geralmente as abas a pessoa vai lá, prende com um alicate de pressão, né? Ou para fazer umas pré-soldas, né? E depois que a peça está estruturada, eles fecham, né? Todos os cortes ali, todas as faces encostadas, né? Então a aba é só para dar uma ajuda durante a montagem. Eu aqui vou simplesmente fazer o corte direto. Aqui. Pronto. Se eu tivesse na indústria, o que eu faria? Na indústria eu já ia colocar essa peça aqui bem aqui na parte, bem na lateral da folha, né? Já para então acabar não desperdiçando chapa, né? Aqui já ficou um pouco de chapa, né? Então na indústria, quando vocês forem fazer o recorte das chapas, sempre usem bem o canto da chapa para não ter muito desperdício de material, né? Se eu tivesse feito essa projeção no canto da folha, né? Já não teria perdido esse pedaço aqui. Mas aqui como é folha de papel, né? Não tem problema. Opa, já cortei torto. É isso.
Ah, joia. Agora eu vou tirar esses traçados aqui, tirar o resto da nossa chapa de aço, que a gente agora não vai usar mais, né? Legal. Deixar a pecinha aqui. O nosso traçado aqui, bonitinho, legal. Bom, aqui temos nossa peça. Percebam, né? Mais uma vez, percebam que esse traçado aqui é diferente do que a gente fez. O nosso corte na chapa é diferente do nosso traçado. Por quê? Né? Aquela questão. A largura da chapa é a mesma, né? Ou melhor aqui, né? Esse comprimento aqui é o mesmo. Mas a altura aqui, ó, se eu alinhar pela... Opa, deixa eu dobrar essa parte aqui. Né? A altura... A beirada aqui, a base é a mesma, a largura, né? Mas você vê que a altura aqui ela muda muito. Isso pelo fato daquela projeção que eu falei para vocês agora há pouco, né? Mas, né, quando essa peça ela se inclinar, quando essa peça que ela se inclinar para trás, né, ela deve obrigatoriamente dar essa mesma altura, essa linha deve coincidir com essa linha aqui e essas bases aqui também. Se isso der errado, vocês erraram o traçado da chapa de vocês, né? Então aqui eu vou dobrar. Agora o que a gente vai fazer aqui, eu simplesmente vou dobrar em cima de todas as linhas, né? Então, dobrei aqui. Vou dobrar aqui também. Opa. Dobrar em cima da folha branca, fica mais fácil. Dobrar sempre em cima da linha.